Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube, e dessa vez eu vou trazer aí para vocês um case interessante da solução Unify, uma solução totalmente 100% Unify em um escritório aí de uma empresa de engenharia, ok? Então só para apresentar aí o case para vocês, esse é um projeto que foi executado pela DPN, é o segundo case que eles estão publicando com a gente aqui nos nossos canais, e esse case tem uma característica interessante, né? Os integradores normalmente eles têm aí bastante interesse em publicar cases com a gente. Hoje a gente tem mais de 50 cases publicados no Brasil, das mais variadas verticais aí de mercado, porque isso acaba dando bastante visibilidade para eles, né? E foi exatamente isso que aconteceu nesse case. O pessoal da DPN tinha publicado um outro case com a gente no interior de São Paulo, onde eles atuam, um case também de uma empresa de engenharia. Essa outra empresa de engenharia, que é a Engetex, desse case que eu vou apresentar para vocês, viu esse outro case e entrou em contato com a DPN e eles acabaram ganhando aí mais um projeto, tá? Então a gente está falando do case da Engetex, que é uma empresa de engenharia sediada no interior de São Paulo, e vai ser uma rede 100% Unify com AP, switches e roteador, que são esses equipamentos que eu vou mostrar nesse slide para vocês. Então vamos lá. Em relação aos equipamentos que foram utilizados, a gente está vendo aqui duas telas, duas interfaces que foram extraídas do software Unify. A Unify é uma solução de infraestrutura de rede totalmente baseada em software. O que isso quer dizer? A gerência dessa infraestrutura, qualquer que seja a quantidade de ativos, 2, 20, 200, 2000, ela é centralizada através de um software de gerência, ou seja, cada um desses ativos individualmente não tem uma interface de gerência local, seja web ou linha de comando. Toda a gerência da rede é feita de maneira coerente, centralizada, por esse software que é o Unify Network, que é um software 100% gratuito. Aliás, a solução Unify tem custo zero de licença, você não paga licença por AP, não existe limite de ativos, né, APs e ou switches por controladora. A Ubiquiti vende hardware, ela não vende software, então todo software que a gente desenvolve é valor agregado, tá? Então aqui na primeira tela, aqui na interface superior, a gente vê que eles usaram aí dois APs do modelo APAC-LR, eu vou falar especificamente desse AP na sequência, 3 switches, um switch convencional aqui de 48 portas, não PoE, né, para infraestrutura cabeada, um outro switch de 8 portas com 4 portas PoE para fazer a alimentação desses APs através do PoE, que é a tecnologia Power over Ethernet, em que através do próprio cabo de rede eu consigo alimentar os APs dispensando o injetor PoE, né, que traz aí mais complexidade para o ambiente, porque você precisa de fontes de força, cabos de força, 2 lances de cabo de rede por AP, então acaba complicando mais, aí bagunçando a infraestrutura cabeada. Então usar PoE facilita demais. Como a demanda deles de APs é pequena, né, em termos de cobertura Wi-Fi, o escritório aí relativamente pequeno, então o switch de 4 portas foi suficiente para atender essa necessidade. E uma característica bem interessante desse case, que eu vou destacar também na sequência enquanto produto, é o switch US16XG, né, o switch de agregação que tem aí todas as suas interfaces de 10 GB, mas eu vou falar deles daqui a pouco na sequência. Especificamente nesse case, eles usaram o switch XG para fazer a conexão dos storages deles, para ter aí a comunicação input e output de dados de alta velocidade, né? Porque os storages fazem aí armazenamento de conteúdo dos projetos e tudo mais que a empresa tem lá. Na borda eles usaram um SG Pro, que é o roteador, e aí então quando você usa uma solução totalmente unificada, totalmente Unify, igual eles aqui, ó, seja o projeto pequeno, igual esse, em termos de ativos ele é pequeno, né, ou seja ele grande, e essa acaba sendo mais uma vantagem da solução Unify, né, a mesma solução corporativa Enterprise que você usa em ambientes bem maiores, você pode também ter essa qualidade Enterprise naqueles ambientes menores em que você precisa de 2, 3, 5, até 10 ativos, né, você vai conseguir com tranquilidade ter isso com o Unify sem receio de quando você crescer, atingir um certo limite, ter que pagar a licença ou cair num outro modelo de licenciamento. 100% gratuita a solução, né? Ela sempre vai ficar funcional dessa forma para você. Aqui na tela inferior, a gente vê outra imagem também extraída do software Unify Network, que é a visão da topologia da rede. Então, quanto mais você usar a Unify nos componentes da sua infraestrutura, então, por exemplo, APs para Wi-Fi e switches para cabeado, isso daqui é o que a gente chama de rede de acesso, né?
principal vantagem do software Unify é a rede de acesso, porque normalmente a rede de acesso eu tenho múltiplos APs para conectar o Wi-Fi e múltiplos switches para conectar cabeado, né, todos os clientes aí em Layer 2, sejam esses dispositivos clientes wireless ou cabeado. Então eu acabo tendo múltiplos desses dispositivos e a gerência centralizada é uma grande vantagem nesse sentido, porque eu consigo gerenciar 2, 100, 200 APs e 2, 100, 200 switches na mesma infraestrutura, com a mesma facilidade, né, com o mesmo software de gerência, mas quando você usa o roteador USG, você também tem a visibilidade da borda, você também controla o seu link de internet, as aplicações que estão sendo acessadas, né, a saída por aplicação através do DPI, que é o Deep Packet Inspection, que vai te mostrar qual o consumo por aplicação. Então a rede unificada é uma grande vantagem. Uma coisa que a gente vê aqui na topologia, ó, o switch principal deles, que é o switch de 48 portas, foi conectado a partir do switch XG, que foi aí especificamente usado para conectar os storages, né, que demandam bastante vazão, bastante largura de banda para I/O, né, do tráfego dos arquivos de dados dos projetos. A gente vê aqui que eles foram conectados entre si através de duas interfaces de 10 GB. Então a gente está falando aqui de uma conexão de 20 GB entre esses dois switches. Porque o switch de 48 portas, todos os switches Unify de 48 portas, sejam eles PoE ou não, tem duas interfaces de uplink SFP de 1 GB e outras duas SFP+ de 10 GB. Já o XG, todas as interfaces, vou falar daqui a pouco, são 10 GB. Então essas duas interfaces de 10 GB foram usadas para fazer essa interconexão, esse uplink entre o switch do storage com o switch do core da rede deles. Tá? Aqui a gente vê a conexão então do switch de 8 portas, onde foram ligados os APs para usar o PoE desse switch. Então o objetivo desse switch foi distribuir e alimentar os APs via PoE, e essa basicamente é a topologia da rede. Então vejam que vantagem usar o software Unify. Eles não precisaram ficar montando o diagrama para o cliente, nada disso. A própria solução Unify, você implanta, ela já vai gerar para vocês tudo isso daqui. Tá? Então esses foram os equipamentos utilizados, basicamente 2 APs, 3 switches e um roteador na borda. Falando especificamente em relação aos APs, então o escritório em si, a cobertura Wi-Fi era num ambiente relativamente pequeno, então 2 APs LR foram montados dessa forma, que está disposta aqui na planta, que vocês estão vendo na imagem, né, garantiram aí a cobertura de todos os espaços onde eles queriam Wi-Fi. Então é bem tranquilo aqui em relação a isso, né? Não tem muito segredo. Né? Agora vamos falar um pouco dos equipamentos. Eles optaram aí pelo APAC-LR porque o APAC-LR, o LR de long range, ele tem uma característica interessante, ele tem um sistema de antena diferente dos APs tradicionais, né? Isso é o que a gente chama de antenas fractais, né? O que é isso? A gente tem aqui desenhos sobre desenhos, né? Formas sobre formas, triângulos sobre triângulos, uma antena mais alta, diferente do convencional, né? Não são só chapas espalhadas pela placa, e dessa forma ela acaba tendo aí uma cobertura um pouco melhor do que os APs convencionais, então uma cobertura maior. E isso acaba sendo atrativo quando você tem paredes mais grossas no seu ambiente, ou para melhorar a cobertura, né, sem ter que usar aquela estratégia de marketing que é horrorosa e tecnicamente errada, que é de aumentar a potência de AP. Né? Quando você aumenta a potência da transmissão do AP, você cria um problema muito grave de potência assimétrica, de assimetria de potência com o dispositivo cliente, porque um dispositivo cliente já tem em média 30% da potência de um AP convencional. Então, a recomendação de boa prática é justamente ao contrário, você precisa diminuir a potência da transmissão do AP para atingir essa simetria de potência para que o celular, o tablet, o laptop consigam devolver o sinal para o access point. Então, quando você usa uma antena com percepção de ganho melhor, com uma construção melhor, a antena tem uma característica que a gente chama de reciprocidade, então ela melhora a comunicação, né, nos dois sentidos, né, do transmissor para o receptor e vice-versa, né, do AP para o cliente e do cliente para o AP. Então, a antena com melhor percepção de ganho acaba sendo bastante atrativa nessa situação. Fora aí que o AP-ACLR, como todos os demais APs do portfólio AC, eles são atual padrão Wi-Fi 5 de segunda geração, né, o Wave 2 que a gente fala, porta LAN giga, porque ele consegue velocidades na prática bem superiores a 100 megabits por segundo. Enfim, as características estão aí bem documentadas aí nos nossos canais. Tá? Um outro destaque desse case em termos de equipamento, que isso é um equipamento bastante interessante, é o Unify Switch XG, né, o S16XG.
ele é um switch de agregação. O que quer dizer um switch de agregação? A ideia dele é que você use todas as interfaces 10 GB que ele tem para fazer o uplink com outros switches de acesso no seu ambiente. Então, se você tem uma rede grande, você tem lá vários switches de acesso espalhados por vários andares, ou por vários prédios, ou por vários blocos, qualquer que seja o layout do seu ambiente, você vai usar as portas de uplink de alta velocidade desses outros switches de acesso para conectar nas interfaces SFP+, do switch XG. Por quê? Todas as interfaces do switch XG são de 10 GB. Então ele tem 12 interfaces SFP+, de 10 GB, onde você pode colocar módulos de fibra ótica, seja fibra multimodo para curtas distâncias, seja fibras monomodo para longas distâncias, né? Seja a fibra sem WDM ou com WDM para você ter uma única fibra para transmissão e recepção, ou mesmo eventualmente um módulo RJ45 se você precisar de portas RJ45. Outra característica interessante é que ele tem 4 interfaces também de 10 GB, 10 GB, não de 1 GB, RJ45 já na carcaça dele, já no chassi, né? Então, para que isso é interessante? Se você precisar conectar no mesmo rack do switch de agregação, onde você recebe os uplinks dos demais switches que saem para os demais racks do seu ambiente, nesse mesmo rack onde você já tem o switch XG, você pode conectar servidores de alta velocidade nessas interfaces 10 GB, que foi o que eles acabaram fazendo também lá, tá? Então você tem a opção de usar os módulos seja para fibra ou seja para RJ45, ou usar diretamente as portas RJ45, e você pode usar ele como agregação para receber o uplink de outros switches de acesso, que é a proposta mais convencional, ou eventualmente para conectar servidores, né, dispositivos terminais de alta velocidade direto nesse switch. Então ele acaba sendo um switch de agregação, por isso agregação quer dizer que ele agrega o uplink de outros switches de acesso, né? Então ele não é um switch convencional de acesso, ele é um switch bastante robusto aí, que tem capacidade de processamento non-blocking, que a gente fala. O que quer dizer isso? Todas as portas dele podem operar 10 GB sem tirar desempenho das outras portas, ou seja, ele suporta um processamento de 160 GB, porque são 16 portas de 10 GB, ok? Todas elas. Aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia do projeto. Aqui a gente vê o rack fechado, aqui a gente vê o rack aberto, então aqui está o SG, que é o roteador. Aqui a gente vê o switch 16 XG, né, portas SFP, ó, com saída para fibra, portas RJ45. Aqui a gente vê o switch de 48 portas, não PoE, e as conexões, tá? Lembrando aqui que no XG uma outra opção de conexão, além de você usar os módulos para fibra ou os módulos para RJ45, é você também usar o cabo DAC, que é um cabo de cobre, que já conecta direto na SFP, ele tem a terminação de uma SFP+, então ele já é um cabo que opera 10 GB. Tá? Aqui a gente vê uma foto do AP, o APSLR, posicionado e montado no teto do local. E para fechar, dois depoimentos aí, o primeiro do Fernando, que é da DPN, que foi o integrador responsável pelo projeto, ele diz o seguinte, ó, que é interessante destacar que a Engetec chegou neles depois de ter lido outro case de sucesso executado por eles, né, que foi aquilo que eu comentei no começo desse case. Nos foi passado que não havia estabilidade na rede e que havia muitas quedas e travamento, principalmente no Wi-Fi. Né? Depois que eles implantaram o sistema Unify, os problemas acabaram. Né? Além de conseguir limitar a banda para os visitantes, também conseguir habilitar um portal captivo, né? Um portal de visitantes para dar mais segurança e transparência à gestão da empresa. Né? O Switch Unify de agregação da família XG permitiu interligar os storages da empresa com altíssima velocidade, né, facilitando aí o tráfego diário. Okay? Então esse depoimento da DPN, integrador. Agora um depoimento do Lucas, que é diretor de operações da Engetec, então a empresa, né, o cliente final. Ele confirma aquilo que o Fernando já comentou. Né? Então a gente tínhamos diversos problemas na utilização da rede, desde quedas por conta do Wi-Fi não ter sido devidamente dimensionado anteriormente, né, no projeto original, até conflitos de IP, por causa de configurações incorretas. Aí a DPN foi adicionada por causa desse outro case que eles viram, que a DPN executou numa outra empresa de engenharia, e eles resolveram aí todos os problemas da empresa. Tá? O projeto da rede Wi-Fi foi todo reestruturado, as redes foram separadas entre rede corporativa e de visitantes, foi feito ajustes nos escopos de HCP para atender cada uma dessas redes individuais, foi feito balance dos links de internet no roteador USG na borda,
e com todas essas medidas aí, a empresa teve muito ganho de confiabilidade e desempenho, né, e agora eles conseguem acompanhar, né, particularmente aí o Lucas, que é diretor de operações, o desempenho, a saúde da rede através do app no celular dele, porque essa é uma grande vantagem aí da solução Unify, né, da gerência centralizada, ok? Então o case era esse, a gente tem vários canais de suporte que a gente estimula que vocês participem, né? O fórum é o nosso canal oficial, onde lá tem o time da Ubiquiti no Brasil e principalmente a comunidade de usuários que estão lá sempre ajudando o pessoal, respondendo, né? Discutindo os tópicos. A gente tem grupo no Facebook, também é uma comunidade bem forte. Na data de gravação desse vídeo a gente já tem aí mais de 5.000 membros, então se você não faz parte do grupo, a gente recomenda que vocês aí participem, tá? A gente estimula a participação de todo mundo. Uma documentação, uma base de conhecimento bastante ampla no blog, hoje de forma escrita, e no canal do YouTube em forma de vídeo igual esse daqui, ok? Então o case era esse, um abraço, tchau, tchau.